Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Eu sou o pastor Renan e quero convidar você a acompanhar comigo mais um episódio de A Palavra que Ensina. Hoje, mais uma vez, vamos olhar para o calendário da igreja, enfocando o novo período que nós estamos começando, o período que está diante de nós, que é o período da Quaresma. Após celebrarmos o nascimento de Cristo e a sua revelação ao mundo na Epifania, a igreja agora caminha com Jesus até a cruz. A Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa, um tempo de retorno a Deus, de reflexão, de renovação de fé, sempre à luz da obra de Cristo por nós. Assim como todo ano da igreja, a Quaresma não vai nascer de um mandamento expresso da parte de Deus. Não é necessariamente um costume cultural também, ou uma tradição humana, mas faz parte da história da salvação. É algo que está a serviço da igreja, que foi sendo desenvolvida ao longo da história do cristianismo para servir à proclamação da mensagem da salvação. Desde os primeiros séculos do cristianismo, o período da Quaresma foi marcado por um tempo de preparação para a celebração da maior festa cristã, que é a festa da ressurreição de Nosso Senhor. No passado, pouco tempo depois da ressurreição de Cristo e sua ascensão, a Quaresma estava vinculada mais profundamente ao batismo. Era um tempo de preparação daqueles que iam ser batizados no domingo de Páscoa, durante a vigília pascual. Ao mesmo tempo, era também um período de arrependimento e de reconciliação para aqueles que haviam se afastado da comunhão da igreja, ou seja, haviam ficado de fora do viver congregacional. Com o passar do tempo, a Quaresma então se tornou um tempo de preparação devocional para todo o povo de Deus. Por isso, a Quaresma não é apenas um tempo de tristeza, de peso espiritual, de sacrifício, algo imposto. Ela é um chamado gracioso de Deus. Voltem-se para mim de todo o coração. É um tempo em que a igreja volta a aprender como a vida cristã começa, como ela se sustenta e como ela é renovada diariamente na misericórdia do próprio Deus. A Quaresma convida cada cristão a caminhar com Jesus, não como um espectador distante, mas sim como um discípulo que aprende o que significa viver à luz da cruz. Por isso, este período é marcado por práticas como arrependimento, oração, escuta da palavra de Deus e também de disciplina espiritual. Algo como uma resposta de fé vivida na liberdade cristã. Ao longo dos domingos da Quaresma, a Igreja Cristã é chamada a recordar a sua identidade batismal. Nós fomos unidos a Cristo, a sua morte e ressurreição. Isso significa que a Quaresma fortalece o ensino a respeito de não confiarmos em nós mesmos, mas sim em abandonar as falsas seguranças e fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Dia após dia, em arrependimento diário, buscamos afastar aquela vontade de ir contra a vontade, os desejos de Deus, mas viver diante do Senhor em justiça e também pureza. Caminhar pela Quaresma é reconhecer que o pecado é real, que a morte é real, mas que a graça de Deus é muito maior. É aprender que a cruz não é o final da história,
mas é um caminho pelo qual Deus conduz a vida. Por isso, a Quaresma prepara o coração do cristão para celebrar a Páscoa, não como um evento distante, mas como a verdade que sustenta a fé e também toda a nossa vida. A cruz, portanto, não é o fim da história, mas é o caminho pelo qual Deus conduz a vida. Assim, a Quaresma prepara o coração do cristão, do povo de Deus, para celebrar a Páscoa, não como um evento distante, mas sim como aquilo que nos fortalece, que nos sustenta como povo de Deus. E para expressar esse chamado ao arrependimento e à humildade, a igreja se veste de violeta, de roxo durante este período. Essa cor nos lembra do desprezo e do sofrimento que Jesus Cristo suportou por nós, carregando os nossos pecados até a cruz. O roxo expressa sobriedade, humildade, arrependimento. Ele não celebra, exalta, ele não brilha. Ele convida ao silêncio, à reflexão e o retorno a Deus. Historicamente, o roxo também esteve ligado à realeza e ao poder, mas na Quaresma ele nos lembra do Cristo que foi revestido de púrpura, não para ser honrado, mas sim para ser desprezado. O Rei dos Reis aceita a humilhação e caminha para a cruz por amor a nós. O roxo também aponta para a nossa necessidade de uma vida marcada pela confissão, pelo retorno a Deus, pela confiança em sua graça. Ele nos lembra que a Quaresma não é um tempo de glória exterior, mas sim de uma renovação de fé, uma transformação interior. Um tempo em que aprendemos mais uma vez a dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Assim, o roxo nos ensina que o caminho da salvação passa pela cruz. Ele nos chama a confessar nossos pecados, a abandonar as nossas falsas seguranças e viver diariamente o nosso batismo, nessa ideia presente e constante do morrer para o pecado e viver para Deus. A palavra que ensina nos mostrou hoje que a Quaresma é um tempo de caminho, de retorno e de renovação. Um tempo em que a igreja aprende novamente a viver à sombra da cruz, confiando na graça daquele que deu a sua vida por nós. Que esse tempo fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e conduza os seus passos até a alegria da Páscoa. Curta, compartilhe, comente. De que maneira, reconhecendo toda essa liberdade cristã que você tem, como você costuma viver o período da Quaresma? Por exemplo, você faz jejum, deixa de realizar alguma prática, algum esporte, faz algo diferente nessa disciplina pessoal, individual? E lembre-se, Jesus Cristo convida você, espera você no culto para servir a cada um com seu amor. Quaresma não é um tempo de dor, um tempo de machucar-se, mas é um tempo de voltar-se para Deus e fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que caminha para a cruz.